de hoje é sobre estrutura eletrônica dos átomos, ok? Bom, na verdade essa aula é uma continuidade, né, da aula anterior sobre modelos atômicos. E nessa aula nós vamos falar sobre os níveis e os subníveis eletrônicos de energia que um átomo possui. Né? Na verdade, faz parte aí dos experimentos e das teorias levantadas por Bohr, né? E ele descobriu que, na verdade, essa energia contida nesses elétrons, elas estavam presentes nessas espécies de caixinhas, né, que são esses níveis e esses subníveis de energia aí, ok? Então, o primeiro ponto que nós vamos falar é sobre os níveis eletrônicos de energia. Segundo, né, a mecânica quântica, a estrutura eletrônica dos átomos se deduz através de um conjunto de níveis de energia quantizadas que os elétrons podem possuir. Esse quantizada vem de quanto, né, que quer dizer como se fossem caixas mesmo, como se a energia pudesse ser armazenada ah, em caixas que têm um valor específico limitado que ela suporta de energia, que ela comporta de energia. Né? Então seria mais ou menos isso. E segundo, né, a mecânica quântica, essa estrutura eletrônica dos átomos ela se deduz através de um conjunto desses níveis de energia aí, quantizadas que os elétrons possuem. E os elétrons de um átomo estão distribuídos em 7 órbitas circulares. Né? Então, nós temos ali os elétrons, eles estão distribuídos em 7 órbitas circulares, denominadas de camadas ou níveis. Né? Nós podemos chamar de camadas ou níveis, que elas podem ser representadas tanto por letras, ó, K, L, M, N, O, P e Q, como também podem ser representadas por números. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Tá? São duas formas de representação e as duas formas estão corretas. Geralmente a gente utiliza, e é até uma forma de não confundir, tá? Nós priorizamos por utilizar os números, tá? Porque nós vamos ver que os subníveis eles são representados por letras também. Então, para não ficar letra com letra, é preferível a gente fazer número com letra, tá? Mas a representação através de letras também ela é correta. Reparem que essas letras maiúsculas, tá? KLMNOPQ maiúsculo simboliza os níveis eletrônicos de energia, tá ok? Então, a K é referente ao nível 1, L referente ao nível 2, M referente ao nível 3 e assim sucessivamente. Bohr, né, como nós falamos, é uma continuidade dos estudos de Bohr. Bohr atribuiu a cada um desses níveis um valor n. Né? Então, você lembra que nós falamos lá que essa energia ela é quantizada nesses níveis? Então, esses níveis eles têm um valor n de energia, que é um número inteiro maior ou igual a 1. Né? Então, esses valores aí eles não são infinitos, né? Eles são valores que são específicos para cada nível, né, que são limitados a cada nível, que vai de 1, né, que esses valores de n para cada nível, ele é inteiro, um número inteiro, maior ou igual a 1. A camada mais próxima do núcleo, que é a camada K, ela tem valor de n igual a 1. Né? Então a camada mais próxima do núcleo é a camada K e ela tem o valor de 1. E apresenta menor energia. Né? Então, a camada mais próxima do núcleo, a camada K, ela tem um valor de 1 e é aquele que tem menor energia. Então, essa energia aumenta à medida que se distancia do núcleo. Né? Então, pois o elétron precisa de mais energia para continuar orbitando o núcleo. Assim, a camada de maior energia é a camada Q, né, que é a última camada. Não, então nós lembramos, né, deixa eu lá, KLMNOPQ. Então a última camada é a camada mais energética, que ela tem um valor de N igual a 7. Vamos fazer uma comparação aqui. Ó. Aqui nós temos o núcleo, né? Aqui, 2 elétrons aqui orbitando o núcleo. Vamos pensar que se fosse uma pista de caminhada. Quem ia gastar mais energia para dar a volta completa em torno desse núcleo? Esse elétron aqui ou este elétron aqui, né? Então vocês podem reparar que esse elétron ele tem que dar uma volta muito maior do que esse outro elétron aqui. Então o que significa que quanto mais externa
a camada, mais energética ela é. Porque pense que o elétron precisa de mais energia para dar aquela volta completa, porque a volta seria maior, né? Então, pense assim. Então, quanto mais próximo do núcleo, menos energético. Quanto mais afastado do núcleo, mais energético é aquela camada, tá bom? Então, aqui nós temos as 7 camadas, né? Se afastando do núcleo. Então, nós temos a camada K, L, M, né? N, O, P, Q. São as 7 camadas que têm um valor de N igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Né? Então, a representação das camadas, elas também podem seguir essa ordem numérica aí, em função da sua camada. Né? K1, L2, M3, e sucessivamente. Tá? Então, aqui são as camadas ou níveis de energia do átomo segundo Bohr. Tá ok? Então, essa é a distribuição ou os níveis de energia. Você lembra lá que nós já falamos, já tem umas 3 aulas que nós estamos falando, que os átomos são compostos por 3 partículas fundamentais, que são os prótons, elétrons e nêutrons. Os prótons têm a carga positiva, né? Os prótons têm a carga positiva, os elétrons com carga negativa e os nêutrons não têm carga, né? Então, os átomos, inicialmente, eles são neutros, né? Então, todo mundo sabe, a gente falou isso já. Os átomos, inicialmente, eles são neutros, e para que isso ocorra, o número de cargas positivas tem que ser igual ao número de cargas negativas. Então, para que se anule, né, para que essas cargas, se eu tenho carga positiva e eu tenho carga negativa, para que essas cargas possam se anular, elas precisam ser iguais. Né? Então, os átomos neutros, eles têm o mesmo número de carga positiva e o mesmo número de carga positiva. E nós sabemos também, aqui só recapitulando, que o número atômico, né, Z, é o número de prótons contido em um átomo. Então, se eu quero saber o número de elétrons, quantos elétrons que eu preciso distribuir? Eu vou me basear no número atômico, né? Por quê? Se o número atômico é igual ao número de prótons e o átomo é neutro, né, eletronicamente neutro, vai ter que obrigatoriamente ter o mesmo número de elétrons que o número de prótons. Então é direto. Se eu tenho 26 prótons em um átomo, ele é neutro, eu vou ter 26 elétrons naquele mesmo átomo também, ok? Então é assim que eu consigo ver e obter o valor dos elétrons aí dos elementos, tá ok? Porque às vezes você pode falar, eu não tenho. Onde que eu acho o número de elétrons? Você vai pelo número de prótons, que é o número atômico. Então, nós também temos, gente, as subcamadas ou subníveis de energia. Né? Então, os orbitais em um átomo são agrupados em subcamadas e, na ausência de qualquer campo magnético aplicado externamente, todos os orbitais de uma mesma subcamada têm a mesma energia. Né? Então é o seguinte, aqueles níveis que nós vimos, aquelas camadas que nós vimos lá, 1, 2, 3, de 1 a 7, né, ou de K a Q, elas são subdivididas, né, em subníveis, né, também chamada de subcamadas ou subníveis de energia. Cada nível tem um subnível de energia, que são representados pelas letras S, P, D, F, G, H, né, indefinidamente aí, né, teoricamente, né, mas nós vamos entender por que teoricamente, ok? Mas os subníveis, eles são representados por essas letras, S, P, D e F, né? Por isso que eu falei que fazer a representação dos níveis por número facilita, que não vai te confundir com os subníveis, que tem só essa representação aqui por letras minúsculas, tá? Então, cada nível tem um subnível de energia, que são representados pelas letras S, P, D, F, G, H e por aí. Vai. O número de cada nível indica a quantidade de subníveis que existe em cada um deles. Isso aqui é uma informação importante. Então, o número de cada nível, né, indica a quantidade de subníveis que existe em cada um deles. Então, por exemplo, se eu estou no nível 1, eu tenho um subnível. Se eu estou no nível 2, eu tenho 2 subníveis. Se eu estou no nível 3, eu tenho 3 subníveis. 4, 4 subníveis. Então, isso é geral. O número do nível indica a quantidade de subníveis que existe em cada um deles. Tá? Por exemplo, né, só reforçando,
O nível 1 tem um subnível, que é o subnível S, é o primeiro deles, tá? O nível 2 tem dois subníveis, o subnível S e o subnível P, ó. Aqui, ó. Um subnível, que é o subnível S. O nível 2 tem dois subníveis, S e P. O nível 3 tem três subníveis, S, P e D. E assim por diante, né? Então, os quatro primeiros subníveis, aqui tem cinco, mas calma que nós vamos entender, tá? Os quatro primeiros subníveis são S, P, D e F. Professor, quantos elétrons que cabem em cada subnível, né? Então, o primeiro subnível S, os subníveis eles cabem essa quantidade aqui de elétrons. Então, ó, o subnível S cabem 2 elétrons. O subnível P cabe 6 elétrons. O D, 10 elétrons. O F, 14 elétrons. O G, 18 elétrons. O H, 22 elétrons. E assim sucessivamente, né? Então, gente, vocês podem perceber que existe uma certa lógica nisso daí. Sempre vai aumentando de 4 em 4, né? Então, ou seja, os subníveis existentes, eles sempre vão aumentando no valor de 4, somando 4, né? De 4 em 4. Mas, o que é importante saber é que o primeiro subnível comporta 2 elétrons, o segundo subnível comporta 6 elétrons, o terceiro subnível comporta 10 elétrons, subnível D. O quarto subnível, subnível F, comporta 14 elétrons e assim sucessivamente. Aí aqui a gente para aqui. Por que, que a gente para aqui nesse subnível F? Porque todos os 118 átomos da tabela periódica, que existem na tabela periódica, estão distribuídos até aqui. Então, ou seja, esses subníveis eles existem, mas ainda não tem na natureza nenhum elemento que a gente utilize o subnível G, H, né? Então, somente com esses quatro primeiros subníveis, nós conseguimos distribuir eletronicamente todos os átomos da tabela periódica, tá? Todos os 118 átomos da tabela periódica, ok? Então, só com essa combinação e essa distribuição aqui desses subníveis, tá? É, e ainda nós temos, se a gente fosse pegar assim, é, a gente poderia fazer uma outra divisão, né? Então, onde tem os níveis ou camadas que se subdividem em subníveis ou subcamadas, que ainda tem uma outra subdivisão, que são os orbitais. Os orbitais correspondem a regiões do átomo com maior probabilidade de se encontrar determinado elétron, né? Então, ou seja, um local, né? Não dá para precisar com exatidão onde o elétron está. Você vai por probabilidade. Né? É provável que o átomo esteja em determinada região. E essa probabilidade ela se dá em cima desses orbitais. Né? Então, é a região do átomo onde é mais provável de ter maior probabilidade de se encontrar determinado elétron. Né? Que também recebe o nome de maior manifestação eletrônica. Cada orbital acomoda no máximo 2 elétrons. Então, cada orbital, né, acomoda no máximo 2 elétrons. E quando os elétrons ocupam o mesmo orbital, são ditos emparelhados e devem possuir sentidos de rotação, que também é chamado de spins, contrários. O que quer dizer isso, gente? Então, cada subnível tem o seu orbital, né? Ah, Lembra que aqui está falando que cada orbital acomoda 2 elétrons. Se o subnível S só cabe 2 elétrons, eu só tenho um orbital. Já o subnível P, ele acomoda 6 elétrons, né, que nós falamos anteriormente. Então ele vai ter 3 orbitais. O D acomoda 10 elétrons, então ele vai ter 5 orbitais. O F acomoda 14 elétrons, então ele vai ter 7 orbitais. 7 orbitais são esses quadradinhos, são essas caixinhas aqui, esses quadradinhos. Tá? E quando a gente fala que eles possuem sentido de rotação contrários, é que na forma de representar, a gente representa uma setinha para cima, uma setinha para baixo. Né? É a forma de representar aí os elétrons distribuídos por esses orbitais aí, que são esses spins, as rotações, esses spins
contrários aí. Mas isso aqui é só a nível de curiosidade, tá? Não vamos aprofundar nessa questão dos orbitais aqui, ok? Então, inicialmente, os elétrons estão mais próximos do núcleo. Então, no início da distribuição, os elétrons eles vão estar ali mais próximos do núcleo. Mas, se tem muitos elétrons, eles precisam ser distribuídos. Então, vocês lembram lá que o orbital mais próximo, né? O orbital não, a camada, o nível mais próximo é o nível 1, né? Ou K. E ele comporta só quantos elétrons? Dois, né? Você lembra que nós falamos isso daí. Então, se eu tenho um elemento com mais de dois elétrons, eu vou precisar distribuir nas outras camadas, afastando então do núcleo, né? Então, inicialmente, os elétrons estão mais próximos do núcleo, mas se tem muitos elétrons, precisam ser distribuídos. E para isso que existe, né, a distribuição eletrônica, pelo diagrama de Linus-Pauling, né, que é esse diagrama que a gente vai construir aqui junto aqui, né? Então aqui no cantinho esquerdo a gente começa a construção do nosso diagrama pelo nível, né? Que aí nós temos aqui os 7 níveis, ó. Vamos construir os 7 níveis. Então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, né? Que é a mesma coisa aqui, tá, gente? Ó, K, L, M, ok? E assim sucessivamente. N e por aí vai. É a mesma coisa, mas a gente vai fazer para não criar confusão com os subníveis e acho que é uma representação mais usual também utilizar os números, tá bom? E os subníveis, eles vão sendo construindo. Você lembra lá que nós falamos que o número do nível é a quantidade de subníveis que ele tem. Então, se o nível 1, eu tenho o nível 1, ele vai ter um subnível. O nível 2 ele vai ter 2 subníveis. 3 3 subníveis. 4 4 subníveis. 5 ele teria 5 subníveis. Né? Mas olha aí. 6 ele teria 6 subníveis. 7 ele teria 7 subníveis. Por que eu escrevi dessa forma, gente? Porque essa é a conformação que você vai precisar para fazer a representação de distribuição eletrônica de todos os 118 elementos. Vocês lembram lá que a gente falou que não existe elemento conhecido na tabela periódica que vai para o subnível G? Então, a gente não precisa representá-lo, a gente precisa escrevê-lo. Então, o que a gente faz? A gente repete aqui esses 4 subníveis aqui no nível 5, né? E aí vai diminuindo, né? Na 6 a gente põe só os 3 e na 7 a gente coloca só o SP, né? Os dois subníveis. Eu te garanto que escrevendo dessa forma você consegue distribuir todos os 118 elétrons, né, do último elemento ali da tabela periódica. Com essa conformação você consegue fazer a distribuição eletrônica de todos os 118 átomos da tabela periódica, ok? Por isso que ele escreve dessa forma. E a gente vai distribuir os elétrons em cada subnível. Lembra lá que nós falamos que o subnível S comporta 2 elétrons. Então a gente vai lá e coloca um 2 ali. O subnível P comporta 6 elétrons. Então olha aí, a gente vai distribuindo aí, ó, 2 e 6. Já o subnível D, ele comporta o quê? 10 elétrons. Então olha lá, 2 do S, 6 do P e 10 do D. O F, 14, né? E assim sucessivamente, né? Com essa configuração aqui, gente, vocês conseguem fazer a distribuição de qualquer átomo conhecido na natureza hoje na tabela periódica, ok? Então, esse aqui é um exemplo de como que a gente tem que percorrer o diagrama de Pauli, né? Como que a gente vai fazer um exemplo, mas como que a gente deve percorrer aí esse diagrama de Pauli. A gente utiliza essas setas na diagonal, né? Então a gente começa por aqui, né? Essa aqui é a primeira seta, né? Depois a gente volta e começa por aqui, ó. Sigam a ordem da seta escura, tá? Aqui ela só tá dando essas voltas, né? Mas sigam a ordem da seta escura. Sempre a gente começa aqui de cima, tá? Sempre a gente começa aqui de cima. Tem gente que erra porque começa voltando aqui, contando de baixo e tá errado. Sempre a gente começa contando na distribuição de cima. Então, sempre seguindo as setas escuras aqui nessa imagem, ok? Vamos ver ali, a gente vai ver numa outra imagem que a gente vai tentar ver mais fácil com alguns exemplos, né? Então aqui, ó, só exemplificando aqui, o nível 1, ele comporta 2 elétrons. O nível 2 comporta 8 elétrons. Vocês concordam comigo? Por quê?
temos 2 elétrons do subnível S com mais 6 elétrons do subnível P. Já o nível 3, né, o M, ele comporta 18 elétrons. Já o nível 4, ele comporta 32 elétrons, né? Então, por que 32? 2 elétrons do subnível S, 6 do subnível P, 10 do subnível D e 14 do subnível F, totalizando 32 elétrons. E assim sucessivamente, né? Então, quantos elétrons comporta cada nível é o somatório de elétrons que cada subnível presente dentro daquele nível possui, tá? Como a gente viu aí, bem exemplificado aí nessa imagem. Então, vamos fazer um exemplo aqui. Vamos fazer a distribuição eletrônica de 20 elétrons, tá? Então, eu tenho que distribuir 20 elétrons nesses subníveis todos aqui, ok? Então, como vamos começar? Primeiro, a gente começa traçando essa primeira diagonal aqui nesse 1s, né? Aqui a gente distribui 2 elétrons, correto? Vocês lembram lá que o subnível S comporta 2 elétrons. Depois a gente vem com a segunda diagonal. A segunda diagonal passa na camada 2s. E aí a camada S também comporta 2 elétrons. Já distribuímos 4 de 20, né? Depois, a terceira diagonal, ela vai passar nos subníveis 2p e 3s, né? Então, 2p, porque é a camada P do nível 2, e 3s, porque é a camada S do nível 3. Então, aqui nós vamos distribuir 6 elétrons na camada P e 2 elétrons da camada S. Vamos contar quanto que eu já distribuí? Então, eu já distribuí aqui, ó, 2, 4, 10, 12. Faltam 8 elétrons para totalizar 20, correto? Então vamos para a quarta diagonal. Então na quarta diagonal vai passar ali na 3p e na 4s. Então na P nós vamos distribuir 6 elétrons. Eu vou ficar. Você lembra que faltavam 8, né? Então eu joguei mais 6, vai ficar faltando 2. Finalizando então com a 4s. Então essa é a distribuição. Parou, acabou aqui, né? Essa é a distribuição eletrônica de 20 elétrons. E aí, como que a gente escreve isso? Dessa forma aqui, ok? Então, a distribuição eletrônica de 20 elétrons é essa daqui, tá? Então, é 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, ok? Essa é a distribuição eletrônica de 20 elétrons. Não tem erro, tá ok? Lembrando que sempre, gente, contando de cima, eu começo contando de cima da diagonal aqui, ó, tá? Sempre de cima. Sempre de cima, ok? Sempre daqui de cima começo contando, tá? Vamos fazer uma outra distribuição eletrônica aqui, do zinco. O zinco, esse elemento aí, ele tem um número atômico de 30. Como é que eu sei que é o número atômico? Lembra que a gente falou na outra aula que não sei, isso aqui foi da tabela periódica, né? Geralmente na tabela periódica tem uma legenda que fala o que é a massa atômica e o que é o número atômico. Mas, vocês lembram lá que eu passei o macete para vocês, então o menor valor é o valor do número atômico, tá? Então, o número atômico do zinco é 30. Ele é um elemento que está eletricamente neutro, então ele vai ter número de prótons igual ao número de elétrons. Número atômico não é igual ao número de prótons, então eu tenho 30 prótons, consequentemente eu vou ter 30 elétrons, tá? Então vamos fazer a distribuição eletrônica dele aqui. Primeira diagonal, subnível S, 2 elétrons. A segunda diagonal, subnível 2S, mais 2 elétrons. Terceira diagonal, subníveis 2p e 3s. 6 elétrons para o P, 2 elétrons para o S. Já temos 12 elétrons distribuídos aí, correto? 2, 4, 6, 10. Com 2, 12. A quarta diagonal é a 3p e 4s. Então nós temos o quê? Mais 6 elétrons da P e 2 elétrons da S. Então vamos fazer as contas de novo, para a gente não se perder. Então eu tenho 2, 4, 10,
12, 18, 20. Então, nós temos 20 elétrons. Está faltando o quê? 10 para completar os 30. Os 30. Então, vamos para a quinta diagonal. A quinta diagonal, ela vai passar pelo 3D. Lembra que nós falamos que a camada D comporta 10 elétrons. Fechou os 30. E a setinha parou aqui, né? A setinha parou aqui porque já encerrou. Não tem mais elétron nenhum para distribuir. Se eu tivesse mais, ela continuaria na 4P e na 5S. E assim sucessivamente, tá? Então, como que ficaria a distribuição eletrônica do zinco? Ficaria dessa forma aqui. Tá? Ficaria dessa forma. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2 e 3D10. Ficaria dessa forma a distribuição eletrônica do zinco. Ok? Então vamos aproveitar aqui a distribuição eletrônica do zinco. Então o zinco ele teve essa distribuição eletrônica, né? Mas a gente pode perceber que nós tivemos aqui o último nível preenchido foi o 4S2 e o último subnível foi o 3D10. Então o último subnível que preencheu é sempre o mais energético, né? Então o último subnível que foi preenchido, é sempre o mais energético. No caso do zinco é o 3D10. Já o último nível preenchido corresponde à camada de valência do átomo, no caso 4s2. Né? O que quer dizer isso? Significa que na última camada de valência, o átomo ele tem disponível, né, 2 elétrons para fazer ligações. Quando a gente falar de ligações químicas, eu acho que isso vai ficar mais claro. Né? Mas o que quer dizer aqui? Que nem sempre, né, a camada mais energética corresponde ao último nível preenchido, como nesse caso aqui que nós vimos. Tá? Então nem sempre isso acontece. A gente pode ter um subnível mais energético que não é o mesmo do último nível preenchido, tá? Como a gente pode bem ver aqui, tá ok? Então sempre é reforçando isso, tá ok? Então o último subnível que preencheu é o mais energético e o último nível ele corresponde à camada de valência. Podem se equivaler, sim, mas em muitos casos o último nível preenchido pode equivaler a ser o último subnível preenchido. Mas em alguns casos pode não acontecer, como nós bem vimos aqui, tá? Como aqui na distribuição eletrônica de 20 elétrons, que a gente pode usar como exemplo aqui aquela que a gente fez antes ainda do zinco. Aqui coincidiu. O último subnível preenchido é o nível mais energético e ele também corresponde à camada de valência. Beleza? Existem ainda duas formas de escrever a distribuição eletrônica dos átomos. Vocês podem reparar lá que na distribuição eletrônica do zinco a gente vê lá, tá no 3, ó, aqui ó, tá no 3, vai pro 4 e depois volta pro 3, né? Isso é uma forma de escrever essa distribuição eletrônica que a gente chama de ordem de energia crescente. É a forma como você vai seguir as setas do diagrama de Pauling e vai distribuindo os elétrons. Né? Essa é a forma de escrever na ordem de energia crescente. Porém, tem uma outra forma que você organiza, né? Deixa esses valores aí juntos, né? Os valores iguais juntos. Olha só, ele trocou aqui, inverteu, colocou o 3 aqui, né, junto com os 3, e escreveu dessa forma, que é a ordem de energia geométrica, né, que é dessa forma aqui. Tá? Então, só para vocês saberem que existem essas duas formas de escrita da distribuição eletrônica. Tá? A ordem de energia crescente, que é essa aqui, da forma como a gente escreve, seguindo, acompanhando as setinhas mesmo do diagrama de Pauling, e a ordem de energia geométrica. Tá? Para a nossa disciplina, vocês podem escrever desse modelo aqui mesmo, para não criar confusão, seguindo as setas, as diagonais do diagrama de Pauling, tá? Mas saibam que existe essa outra forma de representação. Existem também, gente, exceções ao diagrama de Pauling, né? E quando que elas ocorrem? Ocorre porque não existe distribuição eletrônica que acabe com 3D9 ou 3D4, tá? Então, na distribuição eletrônica ali que tem, não existe uma distribuição eletrônica que termine em 3D9 ou 3D4.
Então, por que isso ocorre? Porque os orbitais deles são chamados de degenerados na química, né? E o ideal é que todos tenham o mesmo preenchimento, né? Então, para os orbitais D, o ideal é que todos tenham o mesmo preenchimento. Seja parcialmente preenchido, como no caso do D4 aí, né? Que ficaria então D5, seja totalmente preenchido, como no D9 aí, né? E para isso, existe a transferência interna de um elétron do orbital S para o orbital D. Como que funciona isso? Então a gente tem aqui a distribuição eletrônica do cobre. Se a gente fizer a distribuição, o cobre ele tem 29 elétrons para serem distribuídos. Se nós fizermos a distribuição eletrônica da maneira convencional, correta, convencional como nós estamos habituados, pelo diagrama de Pauli, ela ficaria dessa forma aqui, né? Então ela ficaria aqui 4s2, 3d, 9. Mas nós falamos que não existe essa configuração terminar em 3D9. Então, o que acontece, conforme falamos, não há na química distribuição eletrônica terminada em 3D9 ou 3D4. Então, o elétron da camada 4s2 é transferido para completar a camada D. Então, sai um elétron daqui e vem para cá para completar a camada D. Ela fica completa ou semi-completa, né? Com 5 elétrons ou 10 elétrons aí. De acordo com essa regra, a nova distribuição eletrônica ficaria da seguinte forma. Ficaria aqui, ó, no confinal 4s1, 3d10, tá? Mas, gente, isso é exceção, como nós bem falamos. Isso ocorre para o cobre e para o cromo. As outras seguem a maneira convencional, como nós já falamos aqui. Somente para esses dois elementos aí que ocorre essa alteração, essa mudança, né? Essa exceção. Então, gente, nós ficamos por aqui. Até a próxima.